Olá, boa tarde. Começa agora o programa Questão de Ordem ao vivo, 3 horas mais 4 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E o tema que vai ser debatido hoje é o Abril Verde, mês de conscientização sobre os riscos ligados ao trabalho. De acordo com dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho, entre 2012 e 2022, 25.492 trabalhadores morreram em decorrência de acidentes de trabalho no Brasil. E mais, foram registrados 6 milhões de comunicações de acidentes de trabalho. Então, como mudar esta situação? É imprudência dos trabalhadores? Culpa das empresas? Falta fiscalização? Bom, para nos ajudar a entender esta situação, eu recebo aqui no estúdio o vereador Marcelo Silva, Marina de Siqueira Ferreira Zerbinati, juíza da Terceira Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas, Isabela Tófano, juíza da 8ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas, e a Luana Lima Duarte, que é procuradora do Trabalho. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Marina, começo com a senhora. Doutora, de que maneira pode-se avaliar esses números citados de mortes e acidentes em um recorte de 10 anos? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, é um prazer poder falar de um assunto tão relevante. O Abril Verde, ele representa o ápice do programa Trabalho Seguro. A data de 28 de abril é uma data mundial em memória das vítimas de acidente e doenças do trabalho. Porque em 1969, numa mina nos Estados Unidos, morreram mais de 70 empregados. E essa data, mais tarde, foi adotada pela OIT, né, como o Dia Internacional em Memória dessas vítimas. No Brasil, né, seguindo as diretrizes da OIT, CNJ, CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é um braço do CNJ, em 2012 foi instituído o programa Trabalho Seguro no Tribunal Superior do Trabalho. Esse programa ele visa a conscientização e a implementação de ações e execuções que conscientizem a população, os empresários, os trabalhadores e fomentem o diálogo na sociedade, em parceria com órgãos públicos, com os outros poderes, para que minimize esse impacto dos acidentes. Como você falou, o número é muito grande ainda, né? E nada justifica esse número imenso. Mas o caminho é conscientizar a notificação real do que acontece, porque muito não aparece, né? Então, o Tribunal Regional do Trabalho, ele, através desse programa nacional, ele instituiu como gestor de segundo grau o desembargador Edmundo Fraga Lopes. Eu, juíza, sou gestora de primeiro grau e devido à extensão territorial imensa do nosso tribunal, que pega 95% do estado de São Paulo, para poder difundir nas circunscrições, foram criadas as figuras dos gestores auxiliares, como a doutora Isabela, que é da circunscrição de Campinas, mas temos também os gestores de São José dos Campos, Rio Preto, Ribeirão, todos os lugares maiores da nossa jurisdição. Aqui a gente veio para conversar sobre as ações tanto do Poder Judiciário como também do Ministério Público, que depois a doutora Luana vai aprofundar. Ótimo, então nós vamos abordar bastante aqui no nosso Questão de Ordem estas ações que estão sendo realizadas então na nossa cidade, mas num contexto também do Estado e quem sabe também do nosso país que nós vamos abordar. Doutora Isabela, já foi dito aqui, 7 de abril então, celebrado o Dia Mundial da Saúde, 28 de abril, Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, juntando essas duas datas então, o mês do Abril Verde. Como que a senhora enxerga esta iniciativa, a importância para nós diminuirmos, né, os números que já foram citados aqui na nossa abertura? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Você falou dos números nos últimos 10 anos. A gente tem números de 2022, que foram 612 mil notificações de acidentes de trabalho, só no ano de 2022, 2.500 mortes.
foram ajuizadas na Justiça do Trabalho, no ano de 2022, 307 mil reclamações trabalhistas relacionadas à situação degradante de trabalho, assédio moral, assédio sexual, acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, que são equiparadas a acidentes de trabalho. Então, precisamos falar sobre isso, né? Precisamos dessa oportunidade. O Abril Verde é uma campanha que visa a conscientização da população, porque uma das razões que se apura para essas ocorrências todas é a falta de conscientização a respeito, né? Falta de diálogo social, são circunstâncias que contribuem para o aumento desse número de acidentes de trabalho. Nós tivemos uma queda em 2020, 2021, provavelmente relacionada à pandemia. Os números em 2019 foram bem parecidos com os números de 2022. Então, há um caminho longo a ser percorrido e essa campanha do CSJT visa... do CSJT, né? O CNJ e o CSJT com o braço, o CNJ, visa justamente a conscientização da população e busca por ações que possam ser efetivas na diminuição desses riscos de acidente de doenças ocupacionais. E participa também aqui do Questão de Ordem a Luana Lima Duarte, que é procuradora do trabalho. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com a nossa equipe, participando do programa Questão de Ordem. Também quero que a senhora aborde a importância de um mês dedicado a este tema e o trabalho que tem sido realizado. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Primeiramente, agradeço pela oportunidade, né, de trazer essa importante causa a um espaço tão relevante, né? Como a doutora Isabela colocou, é necessário o fomento do diálogo social, né, para levar a reflexão efetivamente desses temas. E esses meses, né, que são normalmente nominados, eleita alguma cor para tratar do mês, esse mês especificamente, o mês de abril, Abril Verde, como você colocou, em razão da instituição pela OMS do Dia Mundial da Saúde e em razão também do Dia Nacional e Mundial em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho, são importantes porque são meses, é um mês em que as ações são intensificadas. Então, para a Justiça do Trabalho, assim como para o Ministério Público do Trabalho, essa temática ganha uma especial atenção. Então, muito importante, né, que nós levemos ao maior número de pessoas, né, possível essa questão. Em relação aos números que você citou, né, são números muito impactantes que revelam aí prejuízos ao erário público, né, ao INSS, que arca com os benefícios previdenciários na ordem de bilhões, né, e essa questão, na minha memória, não foi tão discutida, não foi tão levada a efeito quando da discussão da reforma da Previdência, né, que prejudicou muitos trabalhadores, porém não se desvelou que existiam outras formas, né, de minimizar esse rombo à Previdência. E um deles é promover efetivamente uma cultura de prevenção a acidentes e agravos à saúde dos trabalhadores, porque em muitos casos, né, nós temos aí o pagamento de benefícios previdenciários desnecessários, né, desnecessários não para o trabalhador, mas desnecessários porque eles poderiam ter sido a causa, né, na verdade, o fato que deu causa a esse pagamento poderia ter sido evitado. Sim. Porque são pagos benefícios de pensão por morte, em casos de acidente de trabalho, em que na maior parte das apurações nós não vislumbramos, né, na experiência do Ministério Público do Trabalho e dos outros órgãos que atuam na investigação de acidentes de trabalho, como a fiscalização do trabalho, através da Gerência Regional do Trabalho e Emprego, os CERESTs, que têm um papel muito importante, que são os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Inclusive, Campinas conta com um Centro Regional de Excelência, é importante frisar essa nossa parceria. E os outros, né, órgãos vocacionados à defesa dos trabalhadores, se vê que, na verdade, aquele acidente poderia ter sido evitado pela implementação de uma cultura organizacional a nível de gestão da empresa, né, para prevenir os riscos, né, conhecer o risco e prevenir o risco. Então, muitas vezes é muito mais fácil, até numa ação individual, colocar a culpa no trabalhador, culpa da vítima. Mas será que se a empresa tivesse adotado toda aquela série de cautelas que são bem minuciosamente descritas, em diversas normas regulamentadoras, em diversas normas de ordem sanitária que são aplicáveis, aquele acidente teria acontecido? Porque, inclusive, às vezes se parte do pressuposto, mas ele não estava usando o EPI. Sim, mas antes do EPI, que é o equipamento de proteção individual, vem as medidas de proteção coletiva. Sim. A norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego fala isso.
Então, muitas vezes, ele está de luva ou não, por exemplo, não vai evitar um acidente. Será que ele tem à disposição também? E será que ele tem à disposição também, que é uma questão muito importante que muitas vezes não tem, o que a gente percebe, né, é muito amadorismo nessa questão. E quando vem a cobrança, por exemplo, quando chega um pedido para o Ministério Público do Trabalho apurar quais são as condições de saúde e segurança do trabalho, a empresa apresenta documentos, mas o que a gente quer saber não é se ela tem os documentos de gestão, né, de prevenção de risco, é saber se ela vivencia na prática e leva os seus trabalhadores a vivenciarem uma cultura de efetiva prevenção. Então, essa questão, ela perpassa não só a gestão empresarial também, é importante que se diga, embora a responsabilidade principal seja das empresas, porque está lá na Constituição que são direitos garantidos ao trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio da aplicação de normas de saúde, segurança e higiene do trabalho. Então, essa obrigação é principalmente do empregador, mas nós temos também que levar essa discussão à sociedade, né, para que o trabalhador esteja consciente. Temos também que levar essa discussão aos diversos espaços públicos, porque nós temos uma parceria, né, para verificação, né, e para zelar pelo direito à saúde e segurança do trabalhador, as vigilâncias sanitárias que estão presentes em cada município, os centros de referência em saúde do trabalhador, a fiscalização do trabalho e emprego, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, né? Então, assim, são muitos órgãos, os sindicatos que têm um papel fundamental também nessa mobilização e os próprios trabalhadores, porque, afinal de contas, são eles os diretamente impactados pela ausência dessas medidas de gestão de riscos. Então, olha só quantas informações nessas 3 primeiras respostas que nós tivemos aqui, já um diagnóstico em relação à saúde deste trabalhador no ambiente, a questão também do valor financeiro que foi citado aqui do INSS, nós vamos abordar também isso, o impacto que isso dá para o nosso país, para o Ministério do Trabalho, né, onde está vinculado aí ao INSS, a questão das empresas também. Então são várias vertentes que nós vamos abordar ao longo aqui do nosso Questão de Ordem, e participa do programa também o vereador Marcelo Silva. Números de denúncias divulgados pelo Ministério Público do Trabalho mostram que Campinas registrou em 2023, portanto no último ano, 1.934 casos de doença ocupacional, 74 mortes. São números que preocupam. O legislativo, nesta questão, ele pode contribuir de que maneira? É sugerindo leis, é divulgar os direitos que já são assegurados pelas leis existentes, a segurança e medicina do trabalho. De que maneira que o senhor avalia? Seja bem-vindo e boa tarde, vereador. Obrigado, Gabriel. Um prazer participar do programa. Doutora Marina, doutora Isabela, doutora Luana. Bom, acho que o legislativo ele atua de uma forma, vamos dizer, correspondendo aí às expectativas. Por quê? Como me foi procurado, né, com relação ao Abril Verde, assim, como nós podemos ajudar nesse tipo de divulgação? Então, assim, nós tivemos algumas missões, né, dentre elas, uma delas foi chamar a atenção da população. E como é que chamar a atenção da população? Através das mídias. Então, acho que esse programa é fundamental para que a gente consiga divulgar esses números, que realmente são números chocantes. E mais do que isso, né, o que pode ser feito, como a doutora Luana bem ponderou, nas prevenções, né? A gente muitas vezes acaba sobrecarregando, né, o nosso tema, mas aquilo poderia ser evitado, né, numa prevenção, numa informação ao trabalhador. Então, assim, essa parte de divulgação, né, nossa, do Legislativo, então quero já agradecer a oportunidade de participarmos, de debatermos esse assunto. Também ao prefeito Dário, que nos recebeu lá em seu gabinete e também iluminou a Torre do Castelo, mais uma forma de chamarmos a atenção, né? Então, acho que são ações que nós estamos fazendo ao longo desse mês, que são importantes justamente para divulgar, para difundir, para que realmente a gente diminua ao máximo, né, esse tipo de acidente de trabalho, doenças ocupacionais. Recentemente, a gente acha que não existe, né? Principalmente, eu não sei qual cidade, mas tinham trabalhadores que estavam sendo praticamente um regime de escravidão, né? O pagamento deles estava sendo trocado, não sei se vocês viram, por pedras de crack, né? Algo que, assim, nos dias atuais é praticamente inimaginável, mas que acontece. E como é que a gente vai evitar isso? A gente evita isso divulgando, fazendo ações propositivas,
né? Porque não dá para aceitar esses números tão assustadores. Então, é importante que o empresário tenha consciência e também que o trabalhador tenha consciência, né, dos seus direitos, dos seus deveres, do que ele tem que usar em termos de EPIs, enfim, as doenças ocupacionais, muitos problemas também advindos da pandemia. Eu acho que são assuntos importantes e que cabe a nós, né, como poderes independentes e harmônicos aqui, o Judiciário e o Legislativo, atuarmos de forma conjunta para levar isso adiante para a população. É absurda essa troca que o vereador Marcelo Silva trouxe aqui para a gente, mas ela acontece no dia a dia. O que vocês podem trazer para a gente para contribuir? Luana? Acontece, né? Inclusive acontece em situações em que não há sequer o pagamento, né? Então, por exemplo, após a pandemia, né, ainda durante o curso da pandemia e especialmente após, vieram à tona muitos casos de trabalho escravo doméstico, em que se justificava que a trabalhadora não receberia o salário em troca de moradia, de alimentação, né? Algo que é inerente à própria dinâmica da relação empregatícia. Se ela mora num local de trabalho, é uma exigência do próprio empregador, ele não pode compensar, né? Ela tem direito ao salário. Inclusive, a Constituição prevê, né, que o legislador federal deveria regulamentar como crime a retenção dolosa de salários. Então, são situações bastante absurdas. Na matéria de saúde e segurança do trabalho, a falta generalizada de condições, né, que a gente pode até pensar em condições subhumanas de trabalho, né, nenhum tipo de cuidado, a ausência de fornecimento de água potável, a ausência de fornecimento de instalações sanitárias, elas inclusive configuram um quadro de tamanha gravidade que constitui a prática da submissão de trabalhadores a condições análogas à de escravo. E se nós formos aí buscar no registro histórico, talvez, à época da escravidão, muitos desses trabalhadores tinham condições melhores, condições ambientais, entre aspas, né, de trabalho, não justificando a escravidão, no sentido de que pelo menos eles tinham uma moradia digna ou em condições decentes, porque hoje o que se vê são trabalhadores bebendo água, muitas vezes, principalmente no trabalho rural, água de locais que o próprio gado bebe, por exemplo. Então, são questões que ferem de morte a dignidade da pessoa humana, né? E é garantia, como eu coloquei, né, pela Constituição, a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, o empregador tem que cumprir e, como foi colocado aqui pelo vereador Marcelo, o trabalhador tem que observar essas diretrizes, né? Então, por isso que é importante essa conscientização a nível geral. Porque, inclusive, o empregador ele pode utilizar dos poderes diretivos que ele tem, né, de orientar o trabalhador, exigir, fiscalizar o cumprimento, e a própria norma regulamentadora que trata sobre equipamento de proteção individual diz isso, e outras inúmeras normas colocam também esse dever de observância pelo trabalhador. Mas o dever precípuo de oferecer essas condições dignas é dos empregadores, né? E a parceria do poder público é muito importante nesse sentido, né, de ser utilizado, no caso aqui a Câmara dos Vereadores, como espaço de mobilização social. Isabela e Marina, preocupação e o que fazer nestes casos? Na verdade, eu acho que precisa realmente haver uma conscientização de que a prevenção é, inclusive, menos custosa, né? Menos custosa para a sociedade e para os empregadores. Porque nós vivemos num país de pequenos empresários, né? 90% das empresas no país são de pequenos empresários, microempresas, empresários individuais. E se a gente falar em empresas médias, são 70%. 70% das empresas são médias, pequenas ou microempresários. Então, as situações de crise, quando a gente fala de grandes empresas, a gente fala mais em medidas protetivas coletivas, em prevenção. Mas a gente tem que chegar nisso também para as empresas menores, né? Inclusive porque é menos custoso, acaba sendo menos custoso, mas as situações de crise acaba levando os empregadores a não adotar medidas de prevenção, medidas de proteção, para que a gente não precise chegar ao ponto de remediar ou de ter esse número de ações trabalhistas buscando auxílio-doença. A gente tem, nesse período de 2012 até 2022, uma estimativa de gastos na casa de 13 bilhões em pagamentos de benefícios previdenciários, né? Então, isso tem um custo para a sociedade também. Não é um custo só para o empregador, mas é um custo para a sociedade.
Doutora Marina, quero ouvi-la também, a preocupação com estes casos que foram trazidos aqui diante deste cenário e dos números que estão postos. A preocupação também é de esclarecer sobre a abrangência das doenças e acidentes, porque quando falamos em acidentes, a gente pensa no acidente típico, né? Perder um membro, um dedo, mas tem aqueles gravames ou doenças que são silenciosos. E esses também impactam na empresa, que principalmente os transtornos mentais decorrentes do trabalho, que são tipos de moléstias que têm a interseção também com a questão da inclusão, da diversidade, porque tem o estigma da doença de origem mental, Sim. mas tem a questão também do nexo com o trabalho. Nós tivemos a oportunidade de fazer um curso na USP, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e lá ficou muito claro que praticamente 100% dos transtornos mentais decorrentes do trabalho, eles têm um nexo indireto com o trabalho. É uma concausa que a gente chama. Dificilmente vai ser um nexo direto. Por isso a importância do trabalho técnico do médico perito, que vai aferir o quanto do trabalho contribuiu para aquela doença e o quanto que foi de fator extralaboral. E ainda que mínimo, se isso ficar demonstrado na prova técnica, que é a perícia, o empregador ele tem a responsabilidade de indenizar esse empregado. O programa, voltando ao nosso programa do trabalho seguro, ele coloca os juízes numa posição proativa, junto com o Ministério Público, que tem outro papel, mas nós nos colocamos nessa posição de igualdade para conscientizar e praticar ações antes que esses casos cheguem ao judiciário. É a prevenção realmente que é o interesse do programa. Como símbolo de alerta e de prevenção, nesse mês de abril, como o vereador Marcelo bem lembrou, os prédios públicos estão iluminados de verde. E foi uma aderência à campanha Abril Verde, né, do Poder Legislativo, na figura do presidente da Câmara, através da mediação do deputado Marcelo, do prefeito Dário, outros municípios, porque o nosso tribunal é muito grande, né? Sim. O nosso tribunal sede e a sede administrativa também iluminados. Me parece que o Ministério Público também aderiu, procuradora-chefe, Alvamari, aderiu também. Então, para tentar minimizar esse impacto quando adoece o trabalhador. Uhum. Porque depois de doente, muitas vezes a sequela não sai mais, é vitalícia, e aquela reparação, ainda que seja pecuniária, ela não repõe o estado anterior que ele estava quando ele estava com saúde. E ainda falando de que ações o Legislativo ele pode atuar, nós estamos pensando também em criar aqui um dia, talvez o dia 28 de abril, que possa ser o dia da prevenção aos acidentes de trabalho. Então, é um projeto de lei que a gente vai protocolar ainda esse mês. Tudo isso visando o quê? A divulgação, né? Tudo isso você chama a atenção. Então aqui a Câmara Municipal vai ser iluminada a partir da semana que vem, nas cores verdes. Agradecer ao presidente da casa também que aderiu à campanha. Tudo isso você vai chamando a atenção das pessoas, da população. Mas por que está verde, né? A pessoa vai atrás, né? E ele começa a entender. Então eu acho que é fundamental hoje essa parceria que tem entre o público, né? Entre o Poder Público e o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público também. E também gostaria de tocar num ponto, até passando a bola aqui para quem entende, com relação ao assédio, né? Que hoje não é só o assédio sexual que existe, o próprio assédio moral, né? E muitas vezes é em razão do despreparo, né, do empregador, que não sabe lidar com o empregado, e muitas vezes causando assim, danos irreparáveis, né? Vários transtornos advindos desse assédio, que é um assédio, como muito bem colocado, silencioso, né? Que você vai descobrir, vamos dizer, ao longo, pode ser de dias, meses ou até anos. Então, você normaliza muitas vezes e quando chega a informação correta, está configurado um assédio. Exato. E aí quando chegou, né, nesse ponto, muitas vezes o trabalhador está esgotado, está sem condições, né, e o tratamento muito, enfim, pode ser muito caro, ou até a pessoa não tem condição, se afasta pelo INSS, custo para o governo, custo para o empregado, para o empregador.
enfim, que não consegue mais ter o seu sustento, que não consegue estar naquele tipo de ambiente de trabalho. Então, assim, é muito sério, né? Como bem falou, não é só o acidente de trabalho que você perde uma mão, que você perde um braço, né? Hoje você tem muitas causas silenciosas que são perigosas. Pegando o gancho disso que o vereador Marcelo Silva está falando, e que a Marina falou também dessa questão da saúde mental, vou com a doutora e aí a gente faz aqui este assunto. A gente está falando aqui sobre segurança, saúde do trabalho. Para quem está nos acompanhando, provavelmente, quando viu esse tema, pensou, é assunto para construção, para as obras, fábricas, acidente de trabalho. Na cabeça, acho que da maioria das pessoas deve ter pensado sobre isso. Na experiência de vocês, com as denúncias, a construção civil, setor fabril, é o principal realmente? Está crescendo em outras áreas? Qual que é o cenário que nós temos hoje? Luana? Que acho que ela tem em relação aos acidentes de trabalho típicos, né? Quando a gente fala, por exemplo, em acidentes que ocorrem de modo imediato, uma queda de altura, que, por exemplo, no que chega de denúncia para o Ministério Público do Trabalho de acidente fatal de trabalho, é a campeã das causas, queda de altura. Okay. Então, normalmente nós associamos com esse segmento econômico a indústria da construção civil. Então, podemos pensar assim, que os acidentes de trabalho mais tangíveis, ou seja, aqueles que são mais facilmente identificados, a sua relação com o trabalho, queda de altura, esmagamento, soterramento, é bastante recorrente também na área da construção civil, infelizmente. Nós pensamos em atividades econômicas desse segmento. Porém, como a doutora Marina colocou e o vereador Marcelo também, existem os riscos biopsíquicos, né? Que são aqueles riscos que eles talvez não sejam visualizados assim fisicamente, mas você percebe que eles influenciam negativamente a saúde do trabalhador. Então, até partindo desse pressuposto de que, com base nos dados previdenciários, nós vislumbramos várias situações em que há indícios de que aquele adoecimento foi causado pelo trabalho ou foi, como a doutora Marina colocou, agravado pelo trabalho, né? São doenças que têm múltiplos fatores e o trabalho, como o trabalho é um espaço de tempo e um espaço físico também, em que nós, né, da população economicamente ativa, passamos muito tempo, nós não podemos negar a influência que ele exerce na nossa qualidade de vida. Então, nesse sentido, né, o INSS, os dados previdenciários apontam para grandes indícios de subnotificação. Muitos benefícios previdenciários que são pagos como auxílio-doença, na verdade, eles têm por trás aí um caráter acidentário. E acidentário por quê? Porque existe uma equiparação, né, legal em termos de direito do trabalhador, em termos de previdência, também em termos de pagamento do seguro por acidente de trabalho, quando há uma vinculação entre a doença e o trabalho. Então, nós temos aí, sobretudo, as causas, né, as que são talvez de mais difícil comprovação, mas chegam às vezes casos extremos, em que o trabalhador vem até a um ato, né, irreversível, como o suicídio, decorrente, né, daquele ambiente de violência psíquica que ele sofre no trabalho. E eu vou colocar aqui até um exemplo disso, recente, e de como é importante essa conscientização e que, inclusive, os hospitais, as unidades de saúde tenham essa visão também quando forem atender alguém que chega com alguma queixa ou de acidente típico, né, aquele acidente que ocorre de forma imediata, ou de algum adoecimento. Através de um trabalho feito pelo Sereste de Campinas, que foi comunicado por uma unidade de saúde do município, essa unidade percebeu que 2 trabalhadores buscaram ajuda nessa unidade por conta de tentativa de suicídio. Nossa. E eles tiveram a perspicácia, que todos, né, todo profissional de saúde, quando está tratando com alguém que é economicamente ativo, tem que perguntar, você trabalha em quê? Né, para fazer essa ligação com o trabalho. Então, a unidade de saúde identificou 2 trabalhadores de um mesmo local de trabalho. E, a partir daí, demandou a atuação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, Campinas, que, se não me falha a memória, é o mais antigo do Brasil e é de referência, né? Eu gosto muito de frisar que faz um trabalho de excelência em prol da população campineira. E também para a área referenciada, porque ele instrui as outras vigilâncias sanitárias da sua base de referência a atuarem também com esse viés de promoção da saúde e segurança do trabalhador. Então, o Sereste levou ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho e, a partir daí, deflagrou-se uma investigação sobre o assédio moral. Porque
o assédio, né, esse quadro de violência psicológica foi tão forte que levou os trabalhadores a esse extremo, né? E o que a gente vê na prática é que os trabalhadores têm que se adaptar ao trabalho, quando na verdade, segundo os termos normativos, a Constituição, a norma 155, a Convenção, me fugiu a memória, Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho, ela foi ratificada pelo Brasil. Então, isso quer dizer que ela entra, né, no nosso rol ali de leis. Ela tem, inclusive, uma hierarquia superior em relação a muitas outras normas. Ela diz que o trabalho tem que se adaptar, né, a gestão do trabalho, a organização tem que se adaptar às características psicofisiológicas dos trabalhadores, e não o contrário. Tá. E o que a gente vê, às vezes, são gestões, né, organizações de trabalho, métodos de trabalho, passando como rolo compressor em cima dos trabalhadores. Então, é muito importante também essa conscientização, principalmente nas causas, digamos assim, intangíveis, né, que não são visíveis Sim. de pronto, né? Mas, poxa, se tem trabalhadores, né, de uma mesma organização adoecendo, né, com CIDs relacionados a transtornos mentais e comportamentais, aquilo ali é um sinal de alerta visível, né? O que a gente tem que esperar mais, né? A organização, a gestão, a empresa do trabalho, e ela tem conhecimento desses afastamentos, como a doutora Isabela colocou, muitas vezes, né? Isso tem um custo econômico também, principalmente se tratando de pequenas empresas, que são a maioria, né, numericamente. Isso tem um custo econômico para a empresa, porque são pequenos afastamentos que são custeados pela empresa. Sim. São dias de trabalho perdido, é falta de produtividade por desmotivação, né? Porque ninguém é feliz, o ser humano, um ser humano infeliz, ele não vai produzir, né, da forma que a organização espera. Então, assim, são muitas questões a serem trabalhadas. E por isso, né, reconhecendo esse pressuposto, que o nosso slogan da campanha atual do Ministério Público do Trabalho é: adoecimento também é acidente. Conhecer para prevenir. Partindo dessa premissa que o adoecimento causado pelo trabalho, ele é tão importante quanto o acidente típico, né? No sentido de que ele também deve ter suas causas combatidas. Rapidamente eu já vou passar para a Isabela, mas antes, esses trabalhadores que buscaram, acho que é até importante para quem está nos acompanhando, como que as pessoas podem denunciar, se às vezes está passando por alguma situação, está assistindo o nosso programa e está se vendo em algum desses casos, como que elas fazem? Tem o próprio site do Ministério Público do Trabalho, que é prt15.mpt.mp.br, lá tem os canais de denúncia. Mas é importante frisar, né, aqui nós falamos especificamente para Campinas, que conta com Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que inclusive no estado de São Paulo, todo o estado de São Paulo tem uma particularidade muito importante nessa área de processos de saúde e segurança do trabalho, porque tanto os CERESTs, que são os centros de referência, que são regionalizados, temos 42 no estado de São Paulo, como as vigilâncias sanitárias dos municípios, elas têm um papel fundamental nessa gestão de saúde e segurança do trabalhador. Então, por exemplo, um trabalhador numa situação em que ele se reconheça, né, de que o trabalho está impactando negativamente sua qualidade de vida, está provocando adoecimento, ele pode procurar tanto o Ministério Público do Trabalho, como também o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador ou as vigilâncias sanitárias, caso ele se encontre em diversos municípios. Porque o estado de São Paulo, eu comentava com a doutora Isabela antes dessa nossa particularidade, ele assegura para a autoridade sanitária, que são os agentes das vigilâncias sanitárias, ou dos CERESTs, que são os centros de referência, o poder de interdição da atividade. Então, se ele percebe que aquela atividade, né, numa inspeção sanitária, está colocando em risco a saúde e segurança do trabalhador, é garantido, por conta do Código Sanitário do Estado de São Paulo, que é a Lei 10.083 de 98, a interdição daquela atividade. Então, assim, para as questões que são visíveis, né, tangíveis, isso nós temos diversos mecanismos de evitar com que aquela situação se prolongue. Para os intangíveis, né, para os agravos, né, sobretudo de ordem mental, ou que a sua ligação com o trabalho não fique de início tão clara, a gente tem que investigar, né? E aí também os CERESTs e as vigilâncias sanitárias, os serviços de saúde têm um papel fundamental nesse escopo, né? Inclusive os hospitais, né, as unidades de saúde também tem que sempre fazer essa pergunta para ver se há a ligação com o trabalho. E aí você tocou num ponto interessante, já penso aqui no poder público. Os hospitais, os próprios centros de saúde, eles podem notificar direto, ter uma comunicação direta com o Ministério do Trabalho, eles têm a obrigação, por exemplo, eles têm um pré-requisito, chegou um trabalhador lá, que é importante, né? Porque muitas vezes ele consegue detectar isso, vamos dizer,
e rapidamente já comunicar ao Ministério do Trabalho. Sim, a nível de obrigação, nós temos o SINAM, que é o Sistema de Notificação de Agravos Compulsórios. Na normativa do Ministério da Saúde, que vincula todas as unidades de saúde no Estado brasileiro, existem os agravos que são de notificação compulsória. Exemplo, câncer relacionado ao trabalho, transtornos relacionados à saúde mental e trabalho, acidente típico de trabalho, a violação ao trabalho, ao direito ao não trabalho da criança e do adolescente tem que ser, por exemplo, se chega uma criança ou adolescente acidentado, ele tem a obrigação, né, de fazer esse registro no SINAM. Um dos nossos projetos é justamente para reforçar essa obrigação. Então, ano passado, nós tínhamos muitos municípios que deixavam de notificar. Municípios que não tinham um registro sequer no SINAM, que são os municípios silenciosos. Então, um dos projetos da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora foi para bater em cima dessa questão. Nós tivemos muito êxito. No estado de São Paulo, era um número muito maior na nossa região, especificamente, são 599 municípios. Esse ano, caiu para 27 municípios silenciosos. Nós vamos continuar atuando para que essas unidades de saúde presentes nesses municípios cumpram a legislação do Ministério da Saúde, que é a notificação compulsória. Sim. E por que isso é importante? Tanto para chegar a informação nos outros órgãos, como o Ministério Público do Trabalho, a fiscalização do trabalho, mas também para o planejamento de políticas públicas em saúde e segurança do trabalhador, que é muito importante, para que a gente amplie aí essa cultura de prevenção, não seja só a nível, né, que é importante, é primária, a nível de gestão empresarial, mas também a nível de coletividade. Doutora Isabela, depois doutora Marina, este Abril Verde dedicado às fábricas, setor fabril, precisa ser ampliado e a dificuldade de se abordar no dia a dia de vocês, no trabalho, a relação com essas doenças que não são visíveis de possíveis acidentes. Pois é, ela comentou aqui da administração pública e você perguntou, Gabriel, sobre a construção civil, se era campeã. A construção civil está entre os setores econômicos com mais notificação de acidente de trabalho, mas a administração pública também está, né, entre os 5 setores econômicos com mais acidentes de trabalho. As campeãs são as atividades hospitalares, comércio varejista, a construção civil e transporte rodoviário de cargas. Agora, com relação aos transtornos mentais, eles são a terceira causa de adoecimento no Brasil. Mas existe, às vezes, essa dificuldade de que a doutora Luana falou, da identificação do nexo, como buscar esse nexo, né? Que não é tão evidente obviamente, quando acontece um acidente de trabalho típico, né? Então, quando a gente tem um transtorno mental, o empregador nem sempre reconhece que aquele quadro é decorrente, ou pelo menos parcialmente decorrente, das condições de trabalho. Mas o fato é que o trabalho é um elemento central na constituição da saúde de qualquer pessoa, pelo tempo que a gente passa trabalhando, né? Até tem o médico Christophe Dejus, ele diz que o trabalho nunca é neutro em relação à pessoa. Ele sempre é um fator ou de sofrimento ou de prazer, né? Então depende de como a gente está sempre exposto a situações de estresse, mas a questão é como a gente lida com essas situações, né? Aí depende dos nossos recursos internos também, mas das condições a que nós somos submetidos. Então é preciso um olhar diferenciado para essa situação dos transtornos mentais que decorrem muitas vezes também, se não somente, mas também das condições de trabalho, que podem levar a quadros bastante graves. Doutora Marina, quero ouvi-la também sobre este olhar diferenciado que a Isabela citou. Eu acho que, falando sobre isso, o Abril Verde, ele para a população em geral, ele tem que mostrar essas nuances, né, do adoecimento. Porque muitas vezes nem o empregado que está sofrendo de algum transtorno mental, ele percebe que ele tem isso. Então, é a conscientização de que ele também pode estar doente. O burnout, que agora é catalogado, ele pode ser confundido com uma fadiga, mas ele não é. Ele passa desse ponto e é considerado doença. E como a doutora Luana falou, além dos canais do Ministério Público, como o assédio também tem essa interseção com o adoecimento,
os tribunais todos, através do CNJ, eles têm também um subcomitê de combate ao assédio. E uma das metas do trabalho seguro é essa interseção com o combate ao trabalho infantil, ao trabalho análogo à situação de escravo, ao assédio, à diversidade. Então, é um guarda-chuva do trabalho decente, porque essa questão das pessoas, do doméstico, dos trabalhadores informais, daqueles excluídos do sistema de proteção legal, eles são invisíveis. Ano passado teve um seminário no Tribunal Superior do Trabalho que se chamava Ver o Invisível, que tratava do setor de cuidados, que é um setor que ninguém fala, mas ele representa muito em valores mesmo. E como ele representa na repercussão das carreiras das pessoas e das vidas pessoais. E aí se faz um recorte de gênero, que é outra questão também enfrentada pelos tribunais, que é a paridade de gênero, a inclusão, diversidade de raça, de todas as diferenças que não devem ser tidas como diferenças. Então, são as políticas inclusivas. E esses tribunais todos, né, porque tem o de Brasília e os regionais, eles têm esses canais. E a gente trabalha junto, muitas vezes, né? Alguns tribunais tratam do trabalho decente tudo junto, combate ao trabalho infantil, o escravo e o seguro, né? E o Ministério Público sempre tem um papel muito importante, assim, porque ele tem esse já protagonismo de instaurar, né, as investigações, fazer os termos, né, de ajuste de conduta e depois, quando chega para a gente, vem já num outro termo. Só um comentário, o trabalho de cuidados que você falou, insubstituível, né, com toda a tecnologia que a gente tem, com inteligência artificial, é um trabalho ainda insubstituível. Ainda não, né? Eternamente, creio, né? Insubstituível. E ele realmente ele é invisível. E o Tribunal Superior do Trabalho, desde o ano passado, ele tem visado a incluir essas categorias. Então, são os domésticos, os trabalhadores rurais, que, coincidência ou não, são as categorias que eram excluídas da CLT. Tá. E agora a gente tem essa questão dos trabalhadores plataformizados, que é uma celeuma, que eles ainda não têm nenhuma legislação, ainda não se sabe para que tipo de justiça vai ficar a competência material. E eu queria, assim, até fazer um gancho, porque no dia 26 nós vamos ter um seminário para esta data específica do 28 de abril, em que um dos painéis vai tratar justamente dos desafios legislativos do trabalho por plataforma. Tá. Vai participar um deputado federal, Celso Russomano, e o juiz Guilherme Feliciano, que no mês de maio já vai tomar posse como conselheiro no CNJ. E eles vão tratar do que fazer, quais são as perspectivas, porque tem o projeto do governo Lula, mas ainda é um projeto só. Há quase 50 projetos de lei no Congresso Nacional que tentam regulamentar essa questão dos trabalhadores por plataforma. E eles são nitidamente excluídos do sistema de proteção, porque eles não são formalmente empregados, mas também não podemos dizer que eles são parceiros, né, das plataformas, né, eles não têm essa... Que são daqueles aplicativos. Uber, iFood, Rappi, todos esses, tem outros, né, mas esses são os mais comuns. E nesse mesmo seminário, que é uma outra categoria também, assim, de trabalho penoso, é o trabalho rural. Como se sabe, os agrotóxicos, eles foram expandidos em modalidades de venenos utilizados há pouco tempo. Abriu-se mais o leque. Só que isso não se sabe ainda o impacto na saúde. E já há trabalhos científicos que comprovam que a saúde mental dos trabalhadores no campo é diretamente comprometida pelo uso dos agrotóxicos. Então, nesse segundo painel, virão duas pesquisadoras da Universidade Federal do Mato Grosso, que é o estado de maior produção de commodities, né, do Brasil, mas elas vão fazer um recorte também para o estado de São Paulo, que é outro tipo de cultura, né,
que é citros e cana, né? Lá eles têm mais soja, outras coisas. Então é a doutora Carla Reita, que é uma juíza aposentada do trabalho, que hoje é pesquisadora, e a nutricionista Márcia Montanari, que elas todas fazem parte de um núcleo de estudos do meio ambiente do trabalho. Então elas vão falar tanto da saúde do trabalhador como da população em geral e do meio ambiente geral também. Dia 26 de abril. De abril. População que está nos acompanhando consegue assistir esses painéis? Consegue, é um evento gratuito. Vai ser na sede do Tribunal Regional do Trabalho, que é em Campinas, na rua Barão de Jaguara, 901. Eu vou deixar um link para depois colocarem para inscrição. O público externo faz uma inscrição simples e depois se inscreve para presencial ou pelo YouTube. E quem for estudante, advogado, terá as horas certificadas pela Escola Judicial. É às 8h30 da manhã o credenciamento e vai até 1h da tarde. A conferência de abertura é do ministro Alberto Balazeiro, que é o coordenador nacional do Programa Trabalho Seguro, e vai ser apresentada pelo desembargador Edmundo, que é o gestor de segundo grau. Doutora Luana, pegando o gancho do que a doutora Marina falou há pouco para a gente, deste trabalho por aplicativo, que a gente sabe que tem muitas discussões que estão acontecendo sobre isso, e também uma relação com a pandemia da Covid-19, que a gente sabe que teve um impacto econômico muito grande no nosso país, muitas pessoas perderam o emprego, e aí o jeito que elas arrumaram de trabalhar, cada um foi de uma maneira, e a gente sabe que cresceu muito essa procura pelos aplicativos, ou pela pessoa PJ, que ela trabalha por si só em muitos lugares. Houve uma precarização do trabalho, houve um aumento de acidentes, consequentemente por conta dessa precarização. Qual que é o cenário que nós temos hoje, ou se ele já está melhorando em relação ao período de auge que nós tivemos 2020 2021? Bem, a precarização nesse segmento, assim como em outros segmentos, ela persiste. E, inclusive, ela pode ser apontada como uma das principais causas de subnotificação de acidentes de trabalho e também de adoecimentos vinculados ao trabalho. Porque como esses trabalhadores eles estão à margem do sistema de previdência social e do sistema de garantias trabalhistas, muitas vezes eles se acidentam, adoecem, eles não contam, né, com o pagamento desse benefício previdenciário. Então ninguém emite uma comunicação de acidente por trabalho, ou eles não constam mesmo nesse cenário aí, né, que foi abordado inicialmente, que já é bastante impactante, mas que a gente sabe que certamente é subdimensionado. Em relação aos trabalhadores por aplicativo, existe aí essa discussão e esse trâmite desse projeto de lei que a doutora Marina colocou, mas sem adentrar na questão de configuração do vínculo empregatício, durante a pandemia do Covid-19, o Ministério Público do Trabalho ingressou com diversas ações civis públicas, inclusive aqui no estado de São Paulo, né, em relação às maiores plataformas, para que as plataformas fossem obrigadas a cumprir dispositivos, digamos assim, mínimos, né, de saúde e segurança, né, como, por exemplo, a questão da disponibilização de higienização das mãos, né, que todos sabemos que é básico para a prevenção de qualquer doença, dentre outras normas, né, outras obrigações relacionadas à área de saúde e segurança do trabalho. Essas ações, elas foram exitosas, mas elas não resolvem o problema, porque, de fato, esses trabalhadores continuam sendo precarizados, né? Continuam à margem aí do sistema de garantias sociais que é oferecido pela consolidação das leis do trabalho e também pela Previdência Social. No dia a dia, doutora Isabela, doutora Marina, para quem está nos acompanhando, as senhoras analisam, por exemplo, ocorrências como auxílios-doenças, aposentadorias por invalidez, pensões por morte, auxílios acidentes relacionados ao trabalho. Para quem está nos acompanhando, quais são os desafios aí do judiciário brasileiro nesta questão? Na verdade, o principal desafio do judiciário brasileiro é a verificação do nexo de causalidade entre as doenças ocupacionais e o trabalho. O acidente de trabalho típico, já falamos diversas vezes, tem um nexo evidente, normalmente, né? Então não há muita essa discussão. Agora, a principal dificuldade é a questão do nexo de causalidade entre as doenças ocupacionais, doenças causadas pelas condições de trabalho ou pela profissão, pela própria profissão do trabalhador, transtornos mentais aí incluídos, que são todos eles equiparados aos acidentes de trabalho típico, né? Tem as mesmas consequências, é pago em razão disso mesmo benefício previdenciário.
e o trabalhador chega normalmente até a Justiça do Trabalho, ou porque não viu respeitado o seu direito a uma estabilidade acidentária, ou porque nem teve emitida a CAT, né, que é obrigatória nos acidentes de trabalho, para conseguir ter o direito, acessar o direito ao benefício do auxílio doença acidentário mesmo, porque tem o auxílio doença que não é decorrente de acidente de trabalho, tem o auxílio doença que decorre de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Então, tem a ver com essa questão da subnotificação, de que a doutora Luana falou tanto, de acidentes e doenças que não são notificadas, e o trabalhador precisa buscar o reconhecimento desse nexo, a comprovação. A doutora Marina também comentou que muitas vezes nem o próprio trabalhador tem essa consciência Sim. de que a doença que ele apresenta é decorrente, ou pelo menos parcialmente decorrente, né? Tem um nexo de concausalidade com as condições aqui de trabalho a que ele é submetido. Então ele busca normalmente para tentar as indenizações por danos morais, danos estéticos, por danos materiais, né, que envolvem perdas e lucros cessantes, e a estabilidade, né, que decorre do reconhecimento desse nexo de causalidade. Doutora Marina, quero ouvi-la também. Então, que eles realmente nos procuram tudo relacionado ao meio ambiente saudável do trabalho, que deveria ser. E isso abrange desde os adoecimentos, as dispensas discriminatórias, que são outras coisas que podem acontecer. O que vem a ser a dispensa discriminatória? O empregado ele pode ter uma doença estigmatizante, como ser portador do HIV, ou hanseníase, e ser despedido. E ele se sente discriminado nessa dispensa por causa da doença. Nestes casos, o ônus da prova é da empresa de falar que não foi por este motivo que mandou embora, foi por motivo econômico e técnico. Isso tem acontecido ontem, teve na sessão. Esse é um dos assuntos. Outro é assédio no meio ambiente. Hoje as CIPAs, né, as Comissões Internas de Prevenção de Acidente e Assédio, né, inclui o assédio também. E nas doenças e acidentes, eles primeiro descrevem, né, o gravame, o acidente. A empresa normalmente alega que não tem a responsabilidade, e nisso ela acaba, às vezes, invocando que a culpa foi da vítima. E essa é uma prova exclusiva dela, e é muito difícil dela fazer essa prova, tecnicamente, porque significa que, pelo ato só da vítima, foi dado causa ao acidente. E normalmente não é isso que acontece. Normalmente é uma falha na máquina, um procedimento que não está muito bem treinado na área de segurança. E como o empregador, como bem falou a doutora Luana, ele é responsável pelo meio ambiente da empresa dele, qualquer falha na segurança, a responsabilidade é dele. E algumas atividades, como atividades em altura, é a responsabilidade objetiva, aí nem se indaga da culpa ou não. Uhum. É nexo, é responsabilidade direta. E aí eles pedem, às vezes tem uma estabilidade normativa, que as categorias elas celebram em convenções coletivas ou acordos coletivos, algum tipo de garantia de emprego diferente daquela da lei. E tem a estabilidade da lei mesmo, que ele não pode ser despedido 12 meses após a alta do INSS. Esses são os direitos que ele pede, além da indenização por danos materiais, que é o que poderemos assim mensurar em termos econômicos que ele deixou de ganhar. Por exemplo, se ele tem uma sequela que vai acompanhar para o resto da vida uma incapacidade permanente, ele, enquanto vivo for, vai ter esse déficit. Então, por exemplo, se for pedido, eu entendo que é caso de pensionamento vitalício. E ele também pede a indenização por danos morais, que são extrapatrimoniais, que é uma coisa dedutível de quem ficou doente ou se acidentou, acidente típico, que houve um gravame de origem moral, né, um dano moral, e eles pedem isso. Aí nisso a gente faz uma perícia médica quando é doença, é obrigatório, porque nós juízes somos leigos em medicina, então normalmente se designa um perito médico, muitas vezes também um fisioterapeuta, para fazer a parte ergonômica, e a gente vai aferir o nexo ou não, que é a parte mais delicada e que dá margem a mais discussão.
Uma dúvida que me surgiu quando você estava falando, e o trabalhador autônomo, quando não tem essa empresa? Pois é. Ele pode recorrer também? Esse que é o problema dos precarizados, porque eles estão fora da proteção legal da legislação trabalhista. E no caso dos plataformizados, o que se busca é algum tipo de tratamento que seja, porque eles não têm nenhum. Então, ainda que não se trate de empregado, estrito sensu, mas eles, como trabalhadores, eles deveriam ter um arcabouço mínimo que garantisse o trabalho decente, com previdência, seguro contra acidentes, né, o básico, remuneração mínima. E alguns projetos de lei tratam disso, independentemente do vínculo. O do deputado Celso, basicamente, ele resguarda a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as causas, sem dizer se é ou não vínculo de emprego. Porque o juiz do trabalho ele é talhado para aferir nas condições concretas do caso se é ou não empregado. Vereador Marcelo Silva, eu já quero ouvi-lo, só para não perder. Doutora Isabela, é uma dificuldade também conseguir analisar fatores externos para este trabalhador? Então, por exemplo, ele está num escritório, mas há anos tem algum barulho. Isso a médio prazo causa um dano no trabalhador. Fator externo também pode ser relacionado com doença do trabalho? Pode, por isso que a gente fala também em nexo de concausalidade, né? Tem alguns trabalhadores que desenvolvem doenças por condições que não relacionadas ao trabalho, mas que as condições de trabalho têm um fator contributivo para o desenvolvimento, para o aparecimento daquele quadro patológico. Mas isso, quem faz essa análise são os peritos médicos, que são auxiliares do juízo. Então, eles fazem uma análise clínica, uma análise dos exames apresentados pelo paciente, às vezes ao longo do tempo, inclusive, às vezes de vínculos, de registros anteriores, fazem uma anamnese e trazem uma conclusão para o juiz a respeito desse nexo, desse possível nexo de causalidade ou de concausalidade. Nem sempre as doenças que os trabalhadores desenvolvem, às vezes tem uma situação assim, mas eu não tinha eu não apresentava essa doença quando eu fui contratado. Sim. O fato da pessoa não apresentar a doença quando foi contratada e apresentar depois não significa por si só que a doença decorre do trabalho ou da condição de trabalho, da profissão que ele desenvolve. Pode decorrer de inúmeros outros fatores, mas pode também decorrer do trabalho. Então, para isso a gente tem o auxílio dos peritos médicos que fazem essa análise com a participação das partes, assistentes técnicos, e daí são submetidas ao crivo do juiz. A gente vai tentando se especializar um pouquinho, a doutora Marina mencionou esse curso, né, de transtornos mentais relacionados ao trabalho, mas não dá nem para comparar com o conhecimento de um médico, né? Então a gente tem o auxílio, e nas questões, as questões ergonômicas, também, às vezes, há necessidade de uma avaliação de uma vistoria ambiental por um engenheiro de segurança, né? Por um fisioterapeuta. Então, a gente conta com o auxílio desses auxiliares do juízo para poder fundamentar a nossa decisão. Vereador Marcelo Silva, além da saúde dos trabalhadores, que é o nosso foco hoje, já foi dito aqui, né, que pelo afastamento pelo Instituto Nacional do Seguro Social, 2,3 milhões de afastamentos nós já tivemos, e aí o gasto com benefícios previdenciários acidentários em valores nominais chegou a 136 bilhões de reais. Então, assim, como está vinculado o INSS ao Ministério do Trabalho, o governo federal também precisa ter um olhar dedicado a essa questão. Não, sem dúvida, é um rombo, eu falo, gigantesco, né? E talvez a solução, ou parte da solução, seja a conscientização, seja realmente a prevenção, ou mesmo, por exemplo, estava falando dos trabalhadores de plataforma, né? Quantos acidentes de moto, né, advindas de uma entrega nós não tivemos e essa pessoa ficou sem nenhum tipo de auxílio? Ou poderia ter sido evitado se a moto dela tivesse em melhores condições, ou se ela tivesse sido melhor instruída. Então, acho que chegou o momento da gente atacar mais a prevenção para que esses números, né, não aumentem, e chega um dado momento que a Previdência vai estourar, né, não vai ter condições realmente de pagar. O país ficando cada vez mais, avançando na idade, a expectativa de vida cada vez mais alta, né, batendo já os seus 76 anos.
Então é um momento, eu acho que de preparação, mas visando um futuro aí responsável, né, para que o INSS não se rompa, né, e não consiga arcar aí, enfim, com as obrigações tanto dos aposentados quanto dos acidentes de trabalho. Então é um momento delicado que a gente tem que tratar com bastante responsabilidade. Nós já estamos nos encaminhando para o término do nosso programa, mas antes de encerrar, a Secretaria de Saúde fez uma parceria com o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região para celebrar o Abril Verde. Queria que vocês citassem, doutora Marina, doutora Isabela, as ações que estão sendo realizadas, que vão ser realizadas ainda no mês de abril, e para a sociedade, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, de que maneira que elas podem contribuir com esta temática. Eu vou começar e a Isabela complementa. Bom, o Abril Verde, então, os prédios públicos iluminados para lembrar da importância da conscientização. Os seminários, então, tem esse do dia 26. Antes, no dia 23 e 24, em Brasília, vai ter um seminário, o tema, deixa eu até falar aqui, Democracia é Inclusão, Impactos da Informalidade na Saúde e Segurança do Trabalho. O tema desse ano, porque sempre tem um tema do trabalho seguro, democracia e diálogo social como ferramentas para a construção de meio ambiente do trabalho saudável e seguro. Nas sessões e atas de audiência vão constar, né, estão constando, segurança e saúde no trabalho, a prevenção sempre é o melhor caminho, que é uma frase curta, mas que diz o que nós pensamos a respeito. E estamos em parceria, né, com o Legislativo, o Poder Executivo, o Ministério Público e outros agentes. Esteve no tribunal o presidente da ABERGO, Associação Nacional de Ergonomia, também querendo uma parceria conosco. Essas são as ações neste mês, mas ao longo do ano haverá outras, né? E pretendemos a cada ano melhorar o nosso rol de parceiros para atingir mais pessoas. Isabela, também sobre as ações. O programa Trabalho Seguro é um programa permanente, né? E a cada biênio institui-se um novo tema e são programadas ações diferentes, diversificadas, pelos diversos comitês. Então, tem ações descentralizadas, tem algumas que são mais direcionadas, mas cada tribunal, todo estado tem um Tribunal Regional do Trabalho. Aqui em São Paulo nós temos 2, né? O único estado em que nós temos 2, o Tribunal da 15ª e o Tribunal da 2ª Região. Cada um tem o seu comitê e ao longo do ano são implementadas diversas ações, sempre para a promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável. É que nesse mês nós temos aí o Abril Verde, né? Porque temos o dia 28 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre saúde e segurança no trabalho. Então as ações estão intensificadas, mas o programa segue o ano inteiro, todos os meses. 4h mais 7. Nós vamos agora para o término com as considerações finais. Luana Lima Duarte, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. As informações que foram trazidas aqui, tenho certeza que de grande valia para o nosso público. Números de 2024, então, em Campinas, 200 acidentes de trabalho, 299 doenças ocupacionais e 7 mortes. Como que para a gente poder fechar, muda essa situação, consegue melhorar? Não sei se zerar é possível, mas se aproximar, como que a gente consegue através dessa conscientização, da prevenção, mas também da empresa, do funcionário, da sociedade cobrar? Creio que uma parte do nosso slogan da campanha do Abril Verde esse ano, ela resume bem, né, o que é necessário: conhecer para prevenir. A empresa tem que fazer esse autodiagnóstico, né, conhecer quais são os riscos inerentes àquela atividade, buscar minimizar esses riscos, reduzir esses riscos por meio da aplicação de normas de saúde e segurança do trabalho. Os trabalhadores têm direito à informação pela Convenção 155 da OIT, eles devem ter garantido esse direito, inclusive mediante realização de treinamentos, de integração. Assim que eles ingressam na empresa, eles têm direito de conhecer a fundo quais são as particularidades daquela atividade e quais são os riscos. E toda a coletividade, né? Toda a sociedade também tem que conhecer, né? Os órgãos públicos, o sistema de saúde tem que conhecer quais são as causas, né, que estão afetando a saúde do trabalhador, seja
no caso das doenças relacionadas ao trabalho, seja no caso dos acidentes típicos. Nós só podemos atacar um problema, né, oferecer soluções quando nós conhecemos. Então, o conhecimento é poder, nesse caso também, né? Então, todos os atores sociais envolvidos, empresas, sindicatos, órgãos públicos, enfim, e os trabalhadores, obviamente, eles têm direito a essa informação. A partir desse conhecimento, né, cada um dentro da sua esfera de gestão, traçar aí metas que contribuam para uma cultura de efetiva prevenção dos riscos inerentes ao trabalho. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Isabela Tófano, juíza da 8ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter vindo até aqui ao nosso estúdio para participar do Questão de Ordem ao vivo. Agradeço as informações e fica aberto também para suas considerações finais. Nós é que agradecemos a oportunidade, Gabriel. Acho que isso que nós estamos fazendo é essencial. A gente falou o tempo todo em conscientização e é isso que a gente consegue através de diálogo social sempre, e reconhecimento de responsabilidade, conscientizar para conseguir prevenir, para que a gente não precise remediar, até porque em algumas situações é realmente irremediável. Então, eu acho que a nossa busca sempre é pela conscientização e prevenção. Marina de Siqueira Ferreira Zerbinati, juíza da 3ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter vindo até aqui o nosso estúdio. Já faço convite para uma próxima oportunidade, retornar aqui ao nosso programa e fica aberto também para suas considerações finais. O agradecimento é imenso. Agradeço em nome do Tribunal da 15ª Região, do presidente Samuel Hugo Lima, do desembargador Edmundo Fraga Lopes, que é o gestor de 2º grau. Esse espaço, ele é valioso para nós. Eu acho que é a primeira vez que fazemos um trabalho, uma conversa com um tempo assim bom. E como todos nós dissemos, nós precisamos falar sobre isso, conhecer, para poder prevenir. Porque quando não se enxerga, o que é invisível é imperceptível. Então, precisa dar nome às coisas, trazer à tona para poder prevenir. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos e vereador Marcelo Silva, também muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite para participar aqui do Questão de Ordem. Também já faço convite para uma próxima oportunidade para você retornar aqui até os nossos estúdios e fica aberto às suas considerações finais. Muito obrigado, Gabriel. Um programa sempre muito gostoso de participar e agradecer demais, né, doutora Marina, doutora Isabela, doutora Luana. Acho que foi de grande importância, de grande valia para as pessoas, que a gente divulgue mais esse programa, né? Nós tivemos a brilhante oportunidade de ter uma aula aqui, eu pude aprender um pouco, apesar de ser advogado e não trabalhar com o direito do trabalho, mas estar envolvido aí em políticas públicas que possam auxiliar, né, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário. Para mim foi uma honra aqui participar com vocês do programa. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos e eu agradeço você de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído com este tema que é importantíssimo, já que nós estamos neste mês especial do Abril Verde, mas claro, durante todo o ano, certamente este assunto vai estar presente, seja aqui no nosso programa Questão de Ordem, seja no nosso telejornal Câmara Notícia ou ao longo da nossa programação. Continue aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.